O Campeonato Paulista acabou, mas o legado deixado pelos comandados de Fernando Diniz permanece na história. O Audax, ou Grêmio Osasco, como você quiser, acabou fazendo uma campanha brilhante, apresentando um bom conceito de futebol e mesmo com o vice-campeonato deixando a mostra que é sim possível vida inteligente dentro do futebol brasileiro. Bem, gente, falando a respeito, né, do Grêmio Osasco, né, ou Audax, como queiram, o time que é dirigido pelo Vampeta, né, e não podia ser diferente, um time que tem uma certa loucura, ou tinha, né, durante o Campeonato Paulista, que já se encerrou aí há cerca de uma semana e um pouquinho, que tem uma certa loucura no seu modo também de jogar futebol. Uma certa loucura e também uma certa sobriedade, pois o time de Osasco fez sim um futebol parecido com aquilo que eu via na década de 80 e 90, relativo ao futebol brasileiro, e que muitos, mais velhos do que eu, viram na década de 60, 70 e na década de 50 também, que nós tivemos grandes craques do futebol mundial. Você vai me perguntar, e esse time tinha craque? Tinha. O grande craque desse time foi um cara que durante sua carreira não foi. Fernando Diniz, ex-jogador de Fluminense, Corinthians, Flamengo, Botafogo. Gente, não dá para falar o número de locais que esse rapaz passou como jogador de futebol. Sempre foi tido como um jogador para compor grupo. Um treinador que gostava muito dele era o Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira levou ele para o Corinthians, levou ele para o Fluminense, levou ele para o Flamengo também. Era um jogador de confiança do técnico Oswaldo. E ele, após o término da sua carreira, começou a pensar em ser técnico de futebol. E a primeira coisa que o Fernando Diniz fez antes de fazer o curso de técnico, né, que o curso técnico tem na Escola Naval aqui no Rio de Janeiro. Lá em São Paulo eu não sei exatamente onde é. Aqui no Rio eu sei que é na Escola Naval, que é até ministrado, até pouco tempo atrás era ministrado pelo Carlos Alberto Parreira. E só que antes disso, o Fernando Diniz foi estudar psicologia. E nessa psicologia ele aprendeu algumas coisas que ficam muito claras dentro do time do Audax. O Audax, ou o Grêmio Osasco, eu prefiro chamar de Grêmio Osasco, que dá um tom um pouco menos de time de empresário, que realmente o é. O Grêmio Osasco acabou sendo um time que apresentou uma forma muito diferente de jogar. Ele chamava o time para o seu campo de defesa, e eu vou deixar 2 vídeos para vocês na descrição do jogo contra o Corinthians e do jogo contra o São Paulo. Jogava com o seu goleiro Sidão praticamente como líbero. Tinha uma defesa onde tinha apenas um zagueiro de origem, todos os outros não eram zagueiros, né, não eram zagueiros centrais. Tinha um meio de campo que um toque de bola extremamente envolvente. Aí eu vou deixar um link também de um jogo contra o Palmeiras, que o time de Osasco ficou com a bola durante vários minutos, tocando, tentando achar o espaço. E o principal desse time é que quando ele tinha a bola, ele tentava valorizar a posse de bola, mas não aquela valorização de apenas toque para trás. Era tentar abrir o espaço. E muitas vezes abrir o espaço era chamar o time adversário para cima, como ele fez com o Corinthians. Chamou o Corinthians para cima e jogou nas falhas do time de Parque São Jorge, que são a cobertura do Fagner. O Fagner é muito bom no apoio, mas é um jogador que tem deficiências na parte de marcação. E também apostou nos chutes de fora da área, que o time do Corinthians joga apenas com um volante. E dá espaço na frente da área para o chute de fora da área. Acabou acertando 2 belos chutes, com o Bruno Paulo primeiro e depois com o Tietê. O Tietê que foi inclusive contratado agora pela equipe do Palmeiras. Já estreou no Campeonato Brasileiro, inclusive, na vitória de 4-0 contra a equipe do Atlético Paranaense.
E acabou levando para os pênaltis, né? E nos pênaltis, com muita personalidade, acertou todos os pênaltis e ganhou da equipe de Parque São Jorge dentro da Arena Itaquera. Para mostrar um pouco como essa equipe do Fernando Diniz jogava, estou aqui com a prancheta, vou colocar aqui do meu lado esquerdo, tentando aqui não dar muita sombra, né? A equipe do Grêmio Osasco jogou, né, a maior parte do Campeonato Paulista nesse 4-3-3. Mas um 4-3-3 mentiroso, e depois eu vou explicar o porquê. Sidão, goleiro linha, goleiro maluco, Iguita brasileiro. O Yuri, que era o lateral direito, ele era o lateral direito, número 5, não era o Tietê, jogava mais à frente. O Bruno Silva e o Bruno Lima. O Bruno Silva era o único zagueiro de fato. Bruno Lima lateral. Foi adaptado a jogar na zaga por ter um bom passe. Preocupação do Fernando Diniz, que seus jogadores todos tivessem um bom passe na saída de bola. Importantíssima a mentalidade do técnico, porque ele implementou um conceito de futebol e conseguiu colocar as peças nos seus lugares certos. Velica, lateral esquerdo, que era volante de origem. Guilherme Camacho, jogador alto, que tinha um bom toque de bola, que era meia, que foi adaptado como volante, também aproveitando sua boa saída de bola. Muitas das vezes jogava aqui na lateral esquerda no lugar do Velica, enfim. Pelo lado esquerdo, o Gabriel Nunes ou o Rodolfo, volta e meia ele mexia no time, de acordo também principalmente com o adversário. No ataque, o Mike, jogador do Internacional emprestado. O Ítalo, bom centroavante. Para quem está precisando de centroavante aí, ó, esse menino aqui é bom jogador, tá? Jogador raçudo, abre espaço, chuta de fora da área, ambidestro, jogador interessante. E o Bruno Paulo, do lado esquerdo, que era um falso ponta esquerda, mais um segundo atacante, como aqueles que nós tínhamos na década de 80. Jogador que vinha pelo lado esquerdo carregando a bola, procurando o centroavante na área. Porém, esse time quase nunca jogava dessa forma. Muitas das vezes, o Mike vinha aqui para trás, fazia uma linha de 5 no meio de campo. Não era 4-1-4-1 não, gente. Era 4-5-1 mesmo. Ficavam assim, ó, alinhados, fazendo com que o jogo entre linhas ficasse muito difícil. Quando você tem um volante aqui, você abre um espaço, você tem esses dois espaços aqui. Quando você joga com esse volante aqui na frente, todo mundo vem junto. Então fica muito difícil de jogar entre linhas contra a equipe do Grêmio Osasco. E também, muitas das vezes, chamava o time adversário para dentro da sua área, recuava todo mundo aqui, ó. Vinha todo mundo aqui para trás e ficava tocando bola e fazendo aquela loucura que muitas vezes dava errado. Tomou gols dessa forma, mas também no primeiro gol marcado pelo Bruno Paulo, no jogo contra o Corinthians, foi assim. Chamou o Corinthians para cima, o Corinthians foi, avançou seu time, na série de bola o Bruno Paulo acabou fazendo gol. E outras vezes o Grêmio Osasco jogava de uma maneira um pouco diferente. Avançando esses jogadores, avançando o Mike aqui pelo lado direito, avançando o Bruno Paulo pelo lado esquerdo, avançando o Tietê pelo meio e chegando com os dois volantes, fazendo um 4-2-4. É isso mesmo, um 4-2-4. Bem kamikaze mesmo. Mas podia fazer isso, porque era um time que tinha capacidade tática para isso. Tinha jogadores que faziam um a função do outro. Os volantes sabiam fazer isso. Chutes de fora da área, todo mundo chutava. Outra coisa, muitas vezes, fazia isso aqui, ó. Outro esquema kamikaze. O 3-3-4. Assim mesmo. Muitas vezes, deixa eu chegar aqui para cima aqui, porque está dando bastante reflexo. Muitas vezes o Grêmio Osasco jogava desse jeito. Com 3-3-4, com o Tietê fazendo infiltração
dentro da área junto com o Ítalo, ou trocando de posição aqui, fazendo infiltração. O Mike dentro da área e o Tietê do lado de fora fazendo ponta. Por várias vezes, jogo entre linhas fazia muito isso, aproveitava a descida dos laterais adversários, não tinha medo de jogar. O Grêmio Osasco marcou no Campeonato Paulista, mostrando que time pequeno também pode jogar como time grande. Então, por que time grande tem que jogar como time pequeno? Bem, aí fica a pergunta para vocês que me pediram esse vídeo a respeito do Audax, por que os times grandes estão se apequenando tanto, como nós temos visto aí nos campeonatos nacionais e estaduais, como vimos também. Muito time grande jogando feito time pequeno, e alguns pequenos mostrando a capacidade de ser grande. Bem, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima!